Bom dia, gente, tudo bom? Eu sou a Isa, seja muito bem-vindo ao Lido Lendo e hoje eu vim fazer a resenha de um livro muito bom que eu já recomendo, que é Rosa Branca, de Ying Shou. É da editora 34 e tem essa capa linda aqui, uma foto real. E a Rosa Branca é um livro sobre o nazismo, na verdade sobre um evento que ocorreu durante o regime nacional-socialista na Alemanha no ano de 1943. Daí você vem e fala pra mim: ah, Isa, mais um livro sobre o nazismo, sobre guerra, já tô de saco cheio, já não aguento mais ver isso. Realmente, tem muito filme por aí, tem muito livro sobre o assunto, só que esse aqui é diferente. Porque aqui na própria capa já fala, ó, a história dos estudantes alemães que desafiaram o nazismo. Então a Rosa Branca, na verdade, é um nome dado a um grupo de estudantes da Universidade de Munique que resolveram enfrentar o nazismo. Era um grupo de resistência ao regime nacional-socialista. Só que a grande diferença desse livro aqui em relação às outras histórias que a gente já conhece é o tipo de resistência que eles usaram. Não foi arma, não foi faca, não foi nada disso. Eles usaram isso aqui e isso aqui. Ou seja, eles usaram o intelecto e eles também queriam atingir o intelecto das pessoas para mostrar para elas o quão prejudicial era o regime nacional-socialista para a Alemanha, para o povo e para o mundo. E eu já me arrepiei todinha aqui só de lembrar da história, só de falar isso, porque é uma história comovente, sensacional e fantástica. E o livro me surpreendeu demais, porque eu não conhecia nada da história, eu nunca tinha ouvido falar desse movimento, desse grupo Rosa Branca, tanto que eu achei que era um romance, uma história comum, sabe, que envolveria o nazismo. Mas na verdade é um livro que é classificado como literatura de testemunho, que é quando acontece algum evento na história do mundo, né, acontece alguma coisa, alguma tragédia, e os sobreviventes contam a história pra gente do que aconteceu. E nesse caso aqui, a sobrevivente foi a autora Ying Shou, que vem a ser irmã de duas pessoas que fizeram parte do movimento da Rosa Branca. E é justamente a veracidade dos fatos, né, o relato, os testemunhos que deixam o livro com uma carga emocional muito grande, porque é tudo muito verídico, é tudo muito... Então foi justamente isso que me impressionou demais em relação à história e me comoveu muito. A Rosa Branca, então, era um grupo formado por 6 pessoas, um professor de filosofia, mais 5 estudantes da Universidade de Munique. Dentre eles, 4 eram de medicina e 1 de filosofia. E dentre eles tinham 2 irmãos, que eram os irmãos da Ying Shou, o Hans, que estudava medicina, e a Sophie, que estudava filosofia. E quando essa galera aqui resolveu fazer esse movimento, eles já sabiam, assim, no fundo, eles já sabiam que era um caminho sem volta, que não tinha como sair disso bem vivo, sabe? Mas mesmo assim eles achavam que aquilo era o que tinha que ser feito e que eles não podiam aceitar tudo aquilo que estava acontecendo com eles. E o mais interessante, gente, é que esse grupo de jovens, eles, na verdade, eu acho que a maioria, eu não sei se participar da juventude hitlerista era obrigatório na época, isso eu não sei, mas eles participaram sim da juventude hitlerista, que na verdade era como se fossem escoteiros, vamos dizer assim. Eles iam para acampamentos, né, estudavam, acampavam, ficavam juntos, e ali as pessoas mais velhas já começavam a fazer tipo uma lavagem cerebral para fazer com que os jovens aceitassem o governo, né? Então eles já eram criados dentro de um curral, né, para poder pregar aquilo que eles achavam que era certo, que o nazismo achava que era correto. Então as crianças cresciam nesse meio. E os irmãos Hans e Sophie e os demais fizeram parte do movimento, só que eles tiveram um discernimento para entender que aquilo não era correto. Eles logo começaram a perceber que aquele negócio de totalitarismo, de você não ter liberdade para nada, de você ter que obedecer às regras, mas aquelas regras absurdas, era assim uma coisa medonha, certo? Inclusive uma coisa que é muito interessante é que os pais dos irmãos não eram a favor desse movimento, não era a favor do governo, não era a favor da juventude hitlerista.
Só que ele também não se opunha, porque afinal de contas ele ia fazer o quê? Se ele falasse não, ele ia ser morto, executado também. E é lógico que os 6 integrantes da Rosa Branca foram executados sob acusação de traição, de irem contra o governo e por aí vai. Mas como isso aconteceu, gente? Que levou a Rosa Branca a ser conhecida e reconhecida como o maior movimento, né, o movimento mais significativo de resistência contra o nazismo? Foi justamente pelo que eu disse no início, porque eles quiseram eles quiseram atingir o intelecto das pessoas, né, por meio de panfletos. Eles escreviam coisas para tentar desmascarar, para desconstruir todo aquele discurso ideológico do nazismo. E eles chamavam sim os alemães para a resistência, para boicotar movimentos, para boicotar aqueles desfiles maravilhosos que Hitler fazia, para não participar de coisas, para fazer greve e mais um monte de coisa. E apesar do Hans ser o líder do movimento, todos eles tinham um ideal de liberdade, tinham um senso ético, né, e queriam sim fazer alguma coisa para derrubar, para tentar pelo menos coibir, né, um pouco. Eles tinham que fazer o papel deles, a parte deles. Sabe aquele negócio de eu jogo lixo no chão porque todo mundo joga, sabe? Mas se você fizer a sua parte, você tá bem com você mesmo? É exatamente isso aqui. Eles sabiam que eles não iam conseguir mudar o mundo, eles sabiam que eles não iam conseguir fazer com que aquilo acabasse, mas eles tinham certeza que eles estavam fazendo o papel deles. Ai, me arrepiei de novo. Então, eram por meio desses panfletos que eles faziam, assim, muito escondidos no porão da casa de um deles. Eles rodavam no mimeógrafo, minha gente, eu sou do tempo do mimeógrafo. Então eles faziam no mimeógrafo e distribuíam na universidade, mandavam pelo correio e mandavam inclusive para outros países, porque eles tinham certeza que os países ao redor não sabiam do que estava acontecendo dentro da Alemanha, já que a imprensa era completamente controlada. Então, tudo que era divulgado era que aquilo era a melhor coisa do mundo, que as pessoas estavam felizes, que todo mundo apoiava aquilo. E é isso que é passado pra gente. E foi isso que também me surpreendeu em relação à história. Porque quando a gente estuda o nazismo, as guerras lá no colégio, a gente só estuda superficialmente, né? E a gente vê também pelos filmes que praticamente todo mundo, os alemães abraçaram o nazismo e todos os alemães eram nazistas, queriam, né, aquilo tudo que estava acontecendo, apoiavam, só que não, gente. Lógico que existiam, assim, grupos, né, mas pelo que foi dito aqui, pelo que foi colocado aqui, existia muita gente que não apoiava. Só que isso não era ventilado. A imprensa não deixava, mesmo porque quem não apoiava, eles matavam. A gente, inclusive, tem uma estatística aqui que eu fiquei chocada. 20 mil soldados foram executados. Soldados executados sob acusação de traição. E a gente acha que os soldados estavam ali, né, adorando o que eles estavam fazendo, aquela coisa toda, só que não. E isso, assim, abriu muito minha cabeça. Eu achei muito bom, é um livro muito informativo e a própria estrutura do livro contribui para você ir entendendo o movimento e é muito bacana. Eu até anotei aqui para não me perder, porque o livro, apesar de ser bem pequenininho, ele tem uma estrutura bem interessante. Ele começa com um prefácio da editora brasileira e também tem um prefácio da editora alemã, isso eu achei bem bacana. Tem o relato da autora, da Inge Scholl, com memórias familiares. Tem também a transcrição dos 6 panfletos que a Rosa Branca lançou. Eu não cheguei a falar isso, né? Mas ao todo foram 6 panfletos que eles conseguiram lançar. E aí, com a transcrição exata, você fica sabendo a ideologia, o que eles queriam realmente. Mais pra frente tem a sentença de condenação dos 6 integrantes da Rosa Branca. Também na íntegra você vai ter lá o documento, né, oficial de condenação deles, muito legal. Depois tem uma parte com relatos e testemunhos de pessoas que conviveram com o pessoal da Rosa Branca. Depois tem uma parte de apoio ao movimento. E por fim tem um rascunho do 7º panfleto, que não estava pronto, mas eles acharam lá naquela papelada dos meninos. E por último, tem um pós-fácil muito bacana do professor Kurt Ruben, que é exclusivo da editora, da edição brasileira.
Gente, resumindo aqui, o livro é muito bom. Como eu disse, você abre a sua visão do que, pelo menos abriu a minha. Como eu disse, apesar de ser um assunto que me interessa, de eu já ter lido várias coisas envolvendo o nazismo, de eu já ter assistido, acho que praticamente todos os filmes possíveis e imaginários sobre guerra, Segunda Guerra, nazismo, isso aqui me deu uma visão completamente diferente. E tem muita coisa aqui super interessante que eu nunca soube, nunca sabia. Eu fiquei muito feliz. Eu sempre falo pra vocês que eu adoro livros que me ensinam coisas. E esse aqui é um exemplo deles, tá, gente? Galera, eu não tenho mais nada pra falar disso aqui. Eu só recomendo muito que vocês leiam o livro. Não é uma escrita tão exímia, mesmo porque é um livro de relatos e boa parte do livro é com documentos da época. E o livro é lindo, como eu já disse, tem essa capa linda aqui e tem fotos também muito bonitas dos integrantes da Rosa Branca. Esse aqui é o Hans, que era o líder do grupo. Ele foi executado em 1943, aos 25 anos. Essa aqui é a Sophie, irmã do Hans, e ela foi executada também em 1943, aos 22 anos de idade. Antes de terminar a resenha, galera, eu queria ler aqui um trechinho que eu separei do primeiro panfleto que a Rosa Branca fez. Não há nada mais indigno para um povo civilizado do que se deixar governar sem resistência por uma corja de déspotas irresponsáveis, movida por instintos obscuros. Não é verdade que hoje todo alemão honesto envergonha-se de seu governo? E quem não prevê a dimensão da ignomínia que se abaterá sobre nós e nossos filhos, quando enfim a venda que cobre nossos olhos tiver caído e os mais horrendos crimes que ultrapassam qualquer limite imaginável vierem à luz? Se em sua mais profunda essência o povo alemão já está tão corrompido e degradado a ponto de, confiando levianamente em uma duvidosa conformidade às leis da história, não mostrar reação para defender o que o ser humano possui de mais valioso e que o eleva acima de todas as outras criaturas, a saber, o livre-arbítrio, a liberdade de assumir o comando, de mover a roda da história com as próprias mãos, subordinando-se à sua decisão racional. Se os alemães, assim desprovidos de qualquer individualidade, já se tornaram uma massa tão insípida e covarde, então sim, eles merecem a ruína. Goethe fala dos alemães como um povo trágico, semelhante aos judeus e aos gregos, mas hoje ele parece mais um rebanho superficial e apático de seguidores alienados, que tiveram sua medula sugada e sua essência subtraída, e que agora estão dispostos a se deixarem lançar à ruína. Gente, eu não vou falar mais nada sobre o livro, eu acho que tudo que eu tinha para dizer eu já disse. Eu já também falei durante a resenha inteira que vocês precisam ler esse livro e é realmente muito bom. Excelente, nota 1000, trilhões de estrelas para ele. Galera, essa aqui foi minha resenha de Rosa Branca, de Inge Scholl, um livro que me impressionou demais, tá? Se você gostou da resenha, dá um joinha pra ajudar na divulgação do canal, se inscreva aqui no Lido Lendo para continuar acompanhando tudo que eu coloco aqui. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!